Queria te convidar, nós abrimos nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Irmãos, Deus tem profundo interesse em nos santificar. Deus quer muito nos santificar. Todo chamado do Senhor no Novo Testamento há um apelo para a santificação. E eu acho que a palavra santificação pode ser melhor entendida, ou você compreendê-la de uma maneira mais exequível, mais prática, você pensando assim: santificação é o retorno do homem para Deus. Então a santificação nada mais é do que o retorno do homem à imagem do seu Senhor, se tornando semelhante a Ele. É um processo que Salomão chamava como luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é um retorno ao seu Criador, é um retorno do projeto criacional de Deus. Então Deus tem muitíssimo interesse de santificar-nos, de nos vermos santos. E aqui o apóstolo nos detalha os pontos importantes que Deus deseja produzir essa santificação em nós. Deus quer produzir santificação no nosso espírito, Deus quer produzir santificação na nossa alma, e Deus quer produzir santificação no nosso corpo. Então é o interesse do céu, o interesse no coração do nosso Deus sobre isso. E esses dias nós estamos conversando acerca do espírito, da alma e do corpo, nos seus três estágios, nas suas três realidades de época. Quando Deus nos criou, como era nosso espírito, como funcionava nosso espírito lá no Éden, na perfeição, como era nossa alma, como funcionava nossa alma dentro da perfeição do Éden, e como era nosso corpo e como funcionava nosso corpo na perfeição do Éden. E ontem conversamos acerca de como ficou o espírito do homem com a queda. O pacote certamente morrerás, que Deus havia prometido ao homem e à mulher que iria acontecer com eles se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles certamente morreriam. E ali, essa palavra certamente morrerás, por trás dela está tudo conversado, quase tudo, conversado ontem à noite, sobre o que a desgraça e a miséria que aconteceu com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. E se nós soubéssemos apenas do fato ocorrido até o ontem, até no momento da queda, pouca coisa nos seria útil. Nos seriam úteis, por quê? Porque seríamos apenas pessoas estragadas, agora com um pouco mais de consciência do tamanho do estrago. Então o propósito do meu coração, e óbvio, muito mais do coração do nosso Pai, não é que a gente fique no ontem, é que a gente entenda a história completa. O que é que Deus fez para poder tirar o homem desse estado de miséria, de loucura, de perdição. Como é que Deus fez para tirar o homem desse estado que ele vive hoje, de ser uma fábrica de pecado?
Então, o nosso esforço é começar, pelo menos, a falar acerca dessa realidade hoje, que é o espírito, a alma e o corpo dentro do propósito eterno de Deus. É importante que você saiba que Deus não desistiu do seu propósito, do propósito de ter uma família de filhos e filhas semelhante a Ele, para a glória dEle. O pecado não foi capaz de mudar o coração de Deus no tocante a seu projeto eterno para com a criação humana. É importante nós entendermos que a queda foi um ciclo de interrupção, mas não foi de desistência do coração de Deus. E se eu entendo isso, meu coração pode se encher de esperança de que de fato Deus quer resolver meu problema. Deus não quer me deixar nesse estado de miséria. Deus tem interesse na minha vida. Mas se eu também não entender bem como é minha vida, sem a solução dada por Deus, eu me tornarei uma pessoa altiva, soberba, presunçosa, porém desaventurada, com um destino de condenação eterna, queimar no fogo eterno. Todos estes que não aceitarem a solução que Deus proveu, eles irão ser lançados no lago de fogo ardente, onde haverá prantos e ranger de dentes. Se eu não entender bem o meu estado de miséria, eu vou achar que é possível dar uma reformada em mim mesmo, uma consertadinha. E isso é impossível, quero que você saiba. A minha alegria que Deus, Ele não tem amor. Deus é amor. Ele é a essência do amor. E por Ele ser a essência do amor, Ele tudo suporta, Ele tudo espera, Ele tudo crê, Ele tudo sofre, porque Ele é a essência. Os homens podem ter amor derramado pelo Espírito Santo em seus corações, mas Deus, Ele é a essência do amor. Então em Deus não vai haver sombras e variações do seu amor por conta das nossas fraquezas, como consequência do Éden. Queria ler com você alguns textos para que a gente entendesse qual foi a solução de Deus para nosso estado de miséria. Queria começar lendo contigo Gálatas. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3 de Gálatas, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. É muito importante nós começarmos falando assim: a solução de Deus para a miséria humana, para a nossa miséria, não foi uma nova religião.
A solução de Deus para a nossa miséria, para as nossas desgraças, não foi uma nova doutrina, não foi uma nova regra de conduta, de comportamento. A solução de Deus para nós tinha que passar por resgate, por compra, por adquirir aqueles que houveram feitos escravos de Satanás. Escravidão não é comprada sem preço. Há que se pagar um preço para você readquirir, para você comprar um escravo. E o pecado tornou o homem escravo de Satanás. O homem não apenas se tornou escravo do pecado, ele se tornou escravo do diabo. O dono dos homens é Satanás. E Deus tem esse problema na mão. Possivelmente, se é um de nós numa situação dessa, meu amigo, ia dizer assim, ó, tchauzinho, viu? Você plantou, você colhe, vai, o problema é teu. Te criei para isso, te avisei, te dei todas as condições, fiz tudo o que era possível para você no Éden. Você preferiu a você mesmo e ouvir a voz de Satanás do que a minha voz, então agora vocês se virem. Mas Deus não fez isso. Em João capítulo 3, versículo 16 e 17, vai nos dizer um texto célebre da fé cristã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Deus não lavou suas mãos e nem virou suas costas para nós. Para Deus não há caso perdido. Deus amou o homem de tal maneira que resolveu readquirir esse homem. Ele resolveu dar a segunda chance. Ele resolveu disponibilizar ao homem uma segunda oportunidade, dando uma pessoa, dando o seu único filho, Jesus Cristo, o justo. Se faz maldição por nós, a maldição que era minha, ele se coloca no meu lugar para pagar a minha pena, para pagar a minha dívida, para pagar o meu débito. Sabe qual a garantia que ele tinha? Que isso podia dar certo? Nenhuma. Não havia absolutamente uma única garantia de que o sacrifício de Jesus iria valer a pena. Jesus não tinha na sua disposição um único coração arrependido, um único coração que pudesse voltar para ele, porque diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. O salário do pecado é a morte. Irmãos, eu queria comunicar o amor de Deus, porque essa frase ela é muito significativa. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira deve ser visto com lupa. Precisamos compreendê-la na sua essência. É você oferecer seu filho perfeito. É você abrir mão da perfeição do seu filho. É você tirar seu filho de um lugar de glória, de trono, de majestade. E dizer assim: filho, esvazia-se da forma de Deus e torna-se um homem. Com qual objetivo? Dá oportunidade para esse homem miserável poder dizer assim:
eu quero voltar para você. Ou não. Deus não tinha garantias prévias. Deus só tinha seu generoso amor para com nossas vidas. Por isso que essa tal maneira deve ser um pouco mais prezada por nós. É muito digno o amor de Deus. Ele não se fez homem por pessoas que prestassem. Ele não se fez homens por pessoas que justificassem ele se fazer homem. Ele não se humilhou da forma de Deus para ser um homem porque valesse a pena. Não foi essa a proposta. Foi correr o risco de receber o segundo não, assim como foi o risco do Éden. Da mesma forma que Adão disse não, da mesma forma que Eva disse não, Deus tinha diante dele a iminência desse risco se concretizar pela raça humana. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime até a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queria perguntar aos pais que têm filhos. Vez ou outra a gente vê rebeliões em presídios, pessoas que cometeram bastante crimes, coisas erradas do ponto de vista social, pessoas que são problemas, pecadores. Você daria um filho seu para ficar preso no lugar daqueles tantos presos e seu filho pagasse a pena para todos os presos? Você chegasse para um juiz e diz assim: eu quero que você substitua a pena de todos esses delitos, livre esses homens, coloque-os em liberdade, porque meu filho há de cumprir essa pena por eles. Você faria isso se você tem um filho? Se você é filho e está aqui porque é filho de alguém, se seu pai disponibilizasse você para substituir a malignidade desses homens em presídios, e você cumprisse a pena que é daqueles homens, de direito, de justiça, você iria ficar aprisionado no lugar deles? Eu digo a você que esse exemplo pode te impressionar, mas nem de longe ele se equipara ao que Jesus e que o Pai fez por nós. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Pai dele fez cair sobre o corpo dele as nossas iniquidades. Meus irmãos, eu preciso entender o meu estado de miséria, para eu entender o tamanho do amor de Deus por mim, o que foi feito por minha vida. Eu queria que você soubesse nessa noite que Jesus morreu por você, sendo você pecador. Jesus morreu pelos nossos pecados. E ele fez isso
sem nenhuma garantia que isso pudesse dar certo. Ele quis correr o risco porque nos amou. Eu não sei se você percebe os detalhes da Bíblia, mas a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor. Não foi alguém que exigiu, foi Ele que ofereceu a prova do amor dele, para que ninguém tivesse dúvida que aquele ser que Ele criou à sua imagem e semelhança tinha um valor para Ele, a ponto de dar a vida do seu filho, para que esse ser pudesse ser resgatado. 1 Timóteo capítulo 2, nos diz assim, versículos 3 a 6, e isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu não sei se todos que estão aqui hoje já são salvos. Eu não sei se você está aqui hoje com certeza de sua salvação, mas eu quero que você saiba que Deus quer te salvar. Deus não te criou para ir para o inferno. Deus não te criou para ser escravo de Satanás. Deus não te criou para condenação eterna. Assim que, querendo Deus mostrar muito mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpõe com juramento. O propósito dele para a sua vida é imutável. Quando você erra, ele continua sendo imutável. Quando você é infiel, ele continua sendo fiel. Porque ele não quer ver você sendo condenado. Ele te fez para ir para o céu. Ele quer te salvar. Porquanto há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Você não vai achar solução para a sua vida longe de Cristo. Não há solução para a vida humana longe da pessoa de Cristo. Cristo é o único mediador, é o único que pode te reconduzir ao céu. Não existem vários caminhos que conduzem os homens a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Cristo é o único caminho. A solução de Deus para nós é uma pessoa chamada Jesus. E Jesus não quer que você vá para o inferno. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Sabe aquele ser mais asqueroso? Sabe aquele ser humano que parece mais um animal? Pois é, ele está na lista do amor de Deus. Pode não estar na lista do amor humano, mas ele está na lista do amor celestial. Porque Jesus morreu por todos. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos tenham vida eterna nele. Agora, muitos não entendem por que tanta demora, não? Eu era criança, quando escutava alguns cânticos de louvor na casa de meus pais, que retratavam a vinda de Cristo. Fui ensinado desde cedo que Jesus vai voltar, que esse advento de fato há de acontecer, e eu creio de todo o meu coração. E muitos ficam por dentro, às vezes até incredulamente: por que demora tanto? Eu queria que você soubesse que até essa demora é fruto do amor dele. 2 Pedro 3,9 nos diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
até a vinda dele, de forma equivocada, achada que é demorada, é fruto de sua longanimidade e do seu amor. Porque ele não quer perder os homens, ele não quer que os homens vá para o inferno, porque ele sabe exatamente o que está reservado para Satanás, seus anjos e todos aqueles que não chegam ao conhecimento de Cristo Jesus. E ele não fez o homem para lançar esse homem naquele lugar. Por isso ele está longanimamente esperando novos e novos e novos corações se renderem aos pés de Cristo pelo arrependimento. Irmãos, é impossível consertar a loucura do Éden com reforma. Não existe uma oficina capaz de dar uma maquiagem no homem, de recuperar a lataria. Não tem. O homem se tornou uma fruta podre. O homem entrou no seu mais terrível estado de miséria e de loucura. Por isso eu quero que você saiba que não há libertação se você não nascer de novo. Não há condição de você voltar a gozar do plano criacional, do projeto inicial de Deus, se você não nascer de novo. Novo nascimento é uma identidade intransferível, é uma experiência única, exclusiva de cada ser humano. No céu, só entrarão aqueles que se tornaram filhos de Deus em Jesus. No céu não tem lugar para neto, só para filho. Por isso que Jesus, respondendo a Nicodemos, acho que levou um susto, porque a abordagem de Nicodemos não era novo nascimento, era a sabedoria de Cristo. E esse homem tinha identificado que Jesus realmente vinha da parte do Senhor e que Deus vivia com Jesus. E espantosamente, Jesus diz a Nicodemos algo completamente novo para aquele povo. No Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 3, vem a resposta de Jesus a Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Muito obrigado. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Nicodemos ficou pirado com aquilo, não? Porque foi uma proposta completamente nova, inusitada, nunca dita na face da terra. Foram as primeiras vezes que os homens ouviram essa expressão: importa-te nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Nicodemos possivelmente queria a experiência, e ele, do ponto de vista lógico, pensou: já devo ter, 50, 40, 60, faz muito tempo que eu saí da barriga da minha mamãezinha. O que esse homem está me propondo é um negócio meio maluco, meio surreal. Como é que eu vou fazer para voltar a ser um bebê e entrar na barriga da minha mãe e nascer a segunda vez? Você já nasceu de novo? Porque Jesus disse que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus responde a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora não é não ver, é não entrar. Você quer entrar? Você tem que nascer da água e do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem que nascer de novo. Tem que se tornar uma nova criatura. Não pode ser apenas o seu primeiro nascimento biológico.
Esse nascimento não te dá condições de ir para o céu. Esse nascimento é insuficiente para atender a solução para a sua vida. Porque não se trata de você melhorar seu comportamento. Não se trata de você entrar para um clube social. Não se trata de modos e costumes. Se trata de você se tornar uma nova criatura. Aquela criatura velha é imprestável para o céu. Aquela criatura velha não pode satisfazer as demandas do céu. Ela não está disponível para o céu. Ela só tem ligação com as trevas e Satanás e o mundo. A identidade dela não é celestial, é terrena. É uma identidade vinculada ao príncipe desse mundo. Tem que nascer de novo. Seu espírito tem que renascer. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Eu sou incluído. O Edmar é incluído numa pessoa. Ele não é incluído numa religião, numa denominação, num clube social. Ele é incluído numa pessoa. E quando eu me incluo nessa pessoa, eu me identifico com ele na morte e na ressurreição, para que o velho homem morra. Só há uma possibilidade de você ir para o céu. Você morrer juntamente com Cristo pelas águas do batismo. É você se identificar com a cruz pelas águas do batismo. Não sabem que o vosso homem velho foi com Cristo crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito e não servissem mais ao pecado? Há uma realidade espiritual quando eu sou colocado naquela água e eu sou mergulhado naquela água. Ali entra uma velha criatura, um homem nascido da vontade da mamãe e do papai. E quando sai lá de dentro, sai um novo ser, nascido da água e do Espírito, que recebe um novo nome no céu, tem uma nova identidade, uma nova filiação, tem uma nova pátria, um novo lugar, uma nova esperança. Tudo se faz novo quando nasce em Cristo Jesus. Isso não é remendo, é milagre. Se não houver na sua vida essa experiência desse milagre, você não vai ver e nem vai herdar o reino dos céus. Precisamos entender que é uma nova raça sendo levantada por Deus na terra. Raça de homens e mulheres que querem se assemelhar ao Espírito de Deus sempre. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, nos diz assim: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão, morte; em Cristo, vivificado. Aquilo que estava morto recebe vida novamente. Aquilo que já não prestava, que era inútil, que não tinha mais comunicação, é vivificado por Deus. Estava vivo, morreu e tornou a viver através do novo nascimento na pessoa de Jesus Cristo, Senhor. O velho homem está fadado à morte eterna. O velho homem está fadado à escravidão do pecado e do diabo. O velho homem é irrecuperável, irrecuperável. Por isso que Jesus brada para aquele homem: importa nascer de novo. Importa nascer de novo. No capítulo 15 ainda, mais na frente a gente vai estudar esse capítulo ainda, mas eu quero citar alguns itens que Paulo elenca. Versículo 45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, que é Cristo, porém, é espírito vivificante. Jesus vivifica aquele que estava morto, é o espírito que vivifica.
Aquela parte que estava inativa para Deus e Satanás agora é vivificada na pessoa de Cristo. Não é o primeiro espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Em Adão você é um ser natural. Em Adão você está morto nas suas ofensas e pecado. Em Cristo você entra para o plano espiritual da vida. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são os demais homens terrenos. Todos aqueles que são em Adão são obrigados a se comportar e a se conduzir e produzir os frutos de Adão, que é morte. Onde os homens tocam as suas mãos, cheira a morte. Por onde os homens caminham, você enxerga a morte. Estou falando aqui da morte eterna, dos valores que não servem para o céu. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Porque assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui inaugura uma nova realidade. Aqui se começa uma nova época. Nosso espírito torna a ter vida. Nós voltamos a nos reconectar com o céu. Mas agora sobre nós pesa o dever de trazer a imagem do espiritual. Porque nós voltamos a andar no Espírito e a viver pelo Espírito. Somos batizados no Espírito Santo. Do nosso interior passa a fluir rios de água viva. Se na sua vida cristã você nasceu de novo, e os anos têm passado, e a imagem do celestial, do espiritual não tem evidenciado na sua vida, você está completamente distante do Espírito Santo. Se na sua vida não se percebe o crescimento de Cristo, você está sem comunhão com Deus. Você pode frequentar as reuniões, memorizar a Bíblia, mas você está sem comunhão com o Pai. Porque tais os celestiais. Andemos em espírito. Eu tenho que trazer a imagem do meu Pai. Se eu não trago a imagem do meu Pai, tem alguma coisa errada com a minha vida. Eu me recordo de uma expressão de João, quando ele é inquirido sobre o ministério e o serviço de Cristo. Ele responde para aquelas pessoas assim: convém que ele cresça e que eu diminua. A imagem de quem que é evidenciada na sua vida? De Adão ou de Jesus? Você não nasceu de novo para viver em pecado. Você não nasceu de novo para viver na prática do pecado. Você não nasceu de novo para viver estagnado. Você não nasceu de novo para não trazer a experiência da vida de Jesus. Você nasceu de novo para trazer a imagem do seu Pai, que é Deus. Você deixou de ser filho do diabo para ser filho de Deus. Como manter as questões do demônio na sua vida? Você não é mais filho das trevas, você se tornou filho da luz. Ande como um filho da luz. A solução é nascer de novo. Começa com o novo nascimento, com a marca do novo nascimento, com a marca do Espírito vivificado, com a marca do Espírito Santo dentro de você. Em João 14, versículo 16, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita com vocês e Ele está em vós. Deus te deu o Espírito Santo para te manter ligado no céu. O mundo não tem o Espírito Santo, porque não nasceram de novo, não foram reconectados no Espírito. Mas vocês têm, e vocês o conhecem, porque Ele vai estar com vocês todos os dias. Eu não vos deixarei órfãos, é promessa. Quantos ignoram a voz do Espírito Santo? Quantos entristecem o Espírito Santo? Quantos produzem ciúmes ao Espírito Santo? Se comportando como velha criatura
e não como filho de Deus. Quanta vergonha que o nosso pai deve sentir. Logo na frente, Jesus continua falando sobre o Deus Espírito, nos dizendo assim no capítulo 16, versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Aqueles que nascem de novo têm o Espírito Santo, e os que têm o Espírito Santo é guiado pela verdade, porque o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu vi. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Se você não ouve o Espírito Santo, você não ouve Jesus, você não ouve Deus. Ao nascermos de novo, nossa alma vai ter que reaprender a se submeter ao Espírito, porque a alma humana estava desacostumada a obedecer a Deus. A alma humana ganhou o lugar de destaque. Precisamos de uma reeducação espiritual. Precisamos reaprender a viver no Espírito. Precisamos andar no Espírito. Precisamos aprender a fazer a vontade do Espírito. E eu quero que você saiba que se você não ouve a voz de Deus, você não vai ouvir a voz dos homens de Deus que passam por sua vida, porque eles são apenas enviados pelo Senhor para teu bem, mas você ignora o Espírito Santo na sua vida. Eu queria ler um texto de Romanos 8 com vocês. É um texto bastante esclarecedor. Agora, capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você quer sair da situação de condenação para salvação? Viva em Cristo Jesus. Porque em Jesus não há mais nenhuma condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma lei quando você nasce de novo, existe uma lei quando você recebe o Espírito Santo, e essa lei de Espírito de vida na pessoa de Jesus, ela te liberta porque ela é superior do que a lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e do tocante ao pecado, com efeito Deus condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você escuta a voz de quem? Da sua carne ou do seu espírito? Porque não há condenação para aqueles que querem ouvir a voz do Espírito, para aqueles que abriram mão de andar segundo a sua própria carne. Quem é seu guia? É o Espírito ou a carne? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. O pendor, pêndulo de relógio. Lembra aqueles relógios de parede que tem um pêndulo que fica badalando direita e esquerda? A carne fica do lado e o Espírito fica do outro lado. Se você estiver do lado da carne, você não vai encontrar o Espírito. E se você ficar do lado do Espírito, você não faz a vontade da carne, porque são opostos. Qual que é o problema? Que o pêndulo da carne te manda para a morte. O pêndulo da carne te devolve para o inferno. O pêndulo da carne te devolve para Satanás. O pêndulo da carne te devolve para este mundo. E o pêndulo do Espírito te encaminha para o céu. O pêndulo do Espírito te assemelha com Cristo Jesus. O pêndulo do Espírito te enche de esperança e fé e gozo. O pendor da carne é inimizade contra Deus. A nossa carne é inimiga de Deus. A vontade de nossa carne é inimiga de Deus. Ela se inclina para a inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Na verdade, nem pode ser. A sua carne não se converte, meu irmão. A sua carne não vai fazer a vontade de Deus nunca. E como tem irmãos desavisados, tem irmãos que acham que ao nascer de novo, a carne dele se converte junto. Aí nunca mais ele vai ser tentado, nunca mais ele vai pensar o que não presta, nunca mais ele vai ser tentado a voltar a fazer o que não valia mais nada. Não é assim. É o lado que você vai escolher viver.
Por isso que Deus te deu uma lei superior, chamada lei do Espírito e da vida, conforme que nós já lemos. Essa lei do Espírito e da vida, ela é maior do que a lei do pecado e da morte. E aqueles que querem fazer a vontade do Espírito, a carne não consegue vencê-los. Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que afirmativa! Se você e eu não quisermos viver no Espírito, nós não somos do Senhor. Nós não mais pertencemos a Ele. Porque aquele que não tem esse Espírito não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus habita dentro de você quando você nasce de novo e recebe o Espírito Santo. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. É o mesmo poder que tirou seu corpo em estado de decomposição e tornou da vida. Para que nós não tivéssemos dúvidas de que o poder recebido de Deus é maior do que a vontade da nossa carne. Ele sobrepuja, ele vence, ele está acima. Para que ninguém pudesse se desculpar, dizer que não seria possível. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências ou desejos pecaminosos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, e estes são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Por isso que Paulo disse que na carne dele não habitava bem algum. Quem tem tido a preferência no seu mundo interior? O Espírito ou a carne? A quem você alimenta? A quem você ouve? O Espírito ou a carne? Porque se você andar no Espírito, jamais você vai satisfazer os desejos pecaminosos de sua carne. São oposições, um contra o outro. O Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito, porque a carne não quer que você faça a vontade de Deus. A quem você ouve? Queridos, quando o novo nascido não se posiciona para viver no Espírito e continua conforme os desejos da sua carne, da sua alma caída, ele produz impureza no Espírito. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. É muito importante nós entendermos essas coisas, irmãos. Muitíssimo importante. Nos diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Quando você nasce de novo e continua dando ouvido à sua alma, sendo guiado pela sua alma, você vai produzindo impureza no seu espírito. Daqui a pouco o seu espírito está tão entulhado de sujeira que você não consegue ouvir mais a Deus. É como o porco que volta para a lama e o cão que volta para o vômito. Seu espírito se torna impuro e Deus não se comunica mais com o seu espírito, porque você, pela prática do pecado, de ouvir a voz da sua alma, você bloqueia teu espírito contra Deus. E Romanos fala que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e quando o seu espírito fica impuro, você perde o senso de filiação com o céu. Você não se comporta mais como filho de Deus. Você não tem mais atitudes de filho do Pai amado e eterno. Se comporta como um mundano,
como um perdido. Quantos bloqueios, quantos bloqueios. Deus resgatou o seu espírito que estava inativo, porque Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Deus resgatou o seu espírito que estava inativo, porque Ele quer habitar no seu interior e fluir um rio de água viva. Deus resgatou o seu espírito, porque Ele quer que o Espírito Santo te guie em toda a verdade. Deus resgatou o seu espírito, porque Ele quer que seu espírito fale com o Pai sempre. Ele resgatou o seu espírito, porque Ele sabe que o espírito não está preso a quatro paredes, e tampouco a um horário de culto. Em todo lugar, em todo tempo, Ele quer falar com você, e Ele quer que você fale com Ele. Ele resgatou o seu espírito, porque Ele quer produzir revelação, sabedoria e graça dentro do seu coração. Ele resgatou o seu espírito, porque Ele quer te direcionar no seu andar. Ele quer que seu espírito seja inspirado por Ele para governar sua alma. O seu espírito precisa tomar o governo da sua vida novamente. Deus quer que o tempo de governo da sua alma acabe quando você nasce de novo. Deus não quer que suas motivações sejam conforme eram as motivações do passado, quando você estava na sua ignorância sem conhecer a Deus. Deus nos chamou para viver uma vida santa no nosso espírito. As pessoas não conhecem o seu mundo interior, mas Deus é espírito e Ele conhece o que tem dentro do homem. E Ele pode limpar pelo espírito todas as sujeiras que existem dentro do seu homem interior, pelo Espírito Santo. Porque se você não for guiado pelo Espírito Santo, dificilmente você vai ter uma vida cristã plena, é impossível de ter. Dificilmente você será limpo, porque você não é guiado por Deus, você é guiado pela malandragem da sua alma. Deus quer que o seu caráter seja formado pelo Espírito Santo. Deus quer que o seu temperamento seja governado pelo Espírito Santo. Deus quer que suas motivações sejam pautadas no Espírito Santo. O céu quer governar a sua vida novamente. Jesus veio para voltar a ter governo sobre seu coração. A diferença da minha conversa hoje para a conversa de ontem, que ontem a culpa estava sobre Adão. E se você não ouvir a voz de Deus hoje, a culpa estará sobre você. Porque assim como Adão deu ouvido à sua mulher, e assim como a mulher deu ouvido ao diabo, e não ouviram a Deus, Deus está usando a palavra dele nessa noite, para que você ouça a voz de Deus, e pare de ouvir outras vozes, que não é do Supremo Pastor e Bispo de alma. Ele quer voltar a governar a sua vida. Ele quer governar a sua alma. Ele quer ser seu dono. Ele te comprou por bom preço. Que Deus te ajude a parar de entristecer o Espírito Santo. Que Deus te leve nessa noite a tomar uma postura de arrependimento. As pessoas podem não saber o que você faz, mas o dono do céu sabe. O que deu a vida do seu único filho por sua vida, Ele sabe. E Ele não quer que você me escute nessa noite com um tom de condenação, mas é mais uma vez a longanimidade e a misericórdia de Deus nessa noite para com nossas vidas, nos dizendo assim: ainda há tempo para vocês consertarem, consertem agora. Jesus não veio para nos mandar ao inferno, Ele veio para nos tirar do inferno.
E quem não ouve o Espírito Santo está indo a passos largos para o inferno. Eu queria ler com você Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus nos predestinou, Deus nos predestinou em Jesus para sermos conformes à imagem de Jesus. Só tem uma predestinação no céu: que nós sejamos semelhantes a Jesus. Deus predestinou cada homem nascido, cada mulher nascida na face da terra para uma única coisa, e não foi para condenação eterna. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta: que você já nasceu de novo? Que tanto que você tem sido semelhante a Jesus? A partir da semelhança que Deus vê de Cristo na sua vida, eu te faço uma pergunta: Jesus é o primeiro, ou por causa de você ele continua sendo o único que agrada ao Pai? Porque se você não tem se assemelhado a Jesus, você mantém Jesus como o unigênito do Pai e não como o primeiro. E o Pai quer uma família de muitos filhos semelhantes ao primeiro Jesus. Não basta dizer que você é filho de Deus, você tem que parecer como um filho de Deus. Você tem que se comportar como um filho de Deus. Porque o Espírito Santo clama no nosso espírito para que sejamos semelhantes a Jesus. E se não está acontecendo isso com a sua vida, tem alguma coisa muito errada dentro de você. Vamos um pouquinho mais para frente, em Efésios capítulo 4. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Versículo 13: ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe uma medida, existe uma estatura pré-definida por Deus para as nossas vidas. E a medida e a estatura de Jesus. Meus irmãos, eu me converti em 87. Muito já percorri no meu caminho, mas eu ainda digo a vocês que quando comparo a minha vida com a vida do meu irmão mais velho, me envergonho muito, porque há muito na minha vida ser conformado à imagem de Jesus. Mas tem uma coisa que meu Jesus sabe: eu nunca retrocederei, eu nunca vou abrir mão da cruz, nunca vou abrir mão da vontade dele. Eu vou morrer lutando para ser semelhante a Jesus. Eu não desisto desse alvo. Eu não abro mão, porque eu fui chamado para ser semelhante ao meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho é exemplo em tudo. E eu quero me assemelhar a ele, porque o Espírito de Deus clama no meu espírito: Edmar, se assemelhe ao Filho de Deus, Jesus. Quantos têm vivido relaxadamente, dando ouvido à sua alma caída, dando ouvido àquilo que ele um dia foi libertado para não mais ouvi-la, e continua dando ouvido, dando ouvido, e dando ouvido, e dando ouvido, e dando ouvido. Queria ler outro texto com você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, também devemos trazer a imagem do que é celestial. Eu, por muitos anos na minha vida, tinha plena convicção
que estava indo para o inferno. Porque eu também tinha plena convicção que eu tinha a imagem de Satanás na minha vida, da vontade do diabo. Porque eu vivia fazendo a vontade da carne dos meus pensamentos, e eu sabia que eu era filho da ira. Mas o dia que eu nasci de novo, eu recebi um convite, o convite do terno Senhor, de começar a aceitar a imagem do celestial. Quanto da imagem de Jesus há em nós? Quanto da imagem de Jesus não há em nós? Irmãos, vida nova é um chamado para que Cristo cresça e que nós venhamos diminuir. Quando nós somos grandes, é porque Jesus é pequeno. Quando as nossas características pessoais sobrepujam as características de Cristo, Cristo foi reduzido para que eu me mantivesse grande. Jesus tem que se apequenar na sua vida para caber o seu tamanho mundano. Não esqueçam que os filhos de Deus querem ser parecidos com Ele. Nenhum filho que admira o pai tem vergonha de ser parecido com o pai. Eu tenho um pai biológico, sou órfão de um pai biológico e nutria grandes admirações por esse pai. E até hoje eu me pego tendo os comportamentos nobres que eu aprendi com meu pai quando criança. E meu pai biológico não é mais importante do que meu pai celestial. Por isso eu tenho muito desejo de continuar como um filho de Deus, admirando o caráter de Deus, admirando o coração do meu Deus, admirando aquilo que meu Deus ensina, e desejoso de me tornar um filho para o louvor da glória do meu Pai que está nos céus. Deus está te chamando a permitir que seu espírito volte a ter a função pela qual Deus criou ele, que é para você ter comunhão íntima com Deus, para você ser guiado pelo Espírito, para você ouvir a voz do Espírito, para que você escute a verdade do Espírito, para que você se renda ao Espírito, e assim a vontade de Deus sobre sua vida será plena, e você trará no seu corpo as marcas da cruz, as marcas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve a revisar isso dentro de nós com profundidade, porque Deus ouviu do Filho um dia que Ele vai apresentar ao Pai uma igreja gloriosa, sem mancha, mácula, rugas e coisas semelhantes. E essa igreja somos nós. E Jesus quer que nós sejamos apresentados ao Pai perfeitos, porque nosso Pai é perfeito. Que o Espírito de Deus nessa noite possa ter te reconectado com o céu, porque é isso que Deus está fazendo comigo mais uma vez, me mostrando o tanto que é bom ser guiado pelo Espírito Santo, e o tanto que é bom ouvir a voz do Espírito Santo. Se Deus nos abençoar amanhã, nós vamos dar continuidade, falando agora da alma no propósito eterno, e do corpo no propósito eterno, porque hoje era a porção que Deus tinha nos dado, que era entender o nosso espírito no propósito eterno, uma vez nascidos na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Posso te convidar você a orar junto comigo mais uma vez? Senhor, você está nesse lugar, você está aqui entre nós, Senhor. Eu me recordo das palavras dos seus discípulos, que diziam que os corações deles ardiam quando ouviam a tua voz. Quando eles ouviam tua voz, os corações ardiam. Nossos corações estão ardendo nessa noite, porque sua voz tem falado conosco. A sua voz tem nos constrangido. A sua voz tem falado coisas que vão muito além das palavras ditas por mim, porque o teu Espírito prescuta todas as coisas, porque para o Senhor não tem nada escondido. Eu peço para esses irmãos que estão aqui, que essa palavra cumpra o objetivo pela qual ela foi inspirada por Ti, ó Deus. Que a anunciação da Tua palavra
venha atingir esse objetivo pela qual o Senhor a inspirou. Eu sei, Senhor, que há muitos que ouviram do Senhor nessa noite, que foram confrontados por Ti, mas também que foram consolados, que foram animados, que se encheram de esperança novamente. Muitos que estão retomando, Senhor, os joelhos trôpegos e os pés descaídos e fazendo veredas retas, decidindo isso. Eu sei disso porque Teu Espírito está nos falando isso. Eu te peço, Senhor, que essa igreja seja parte da noiva que o Senhor está querendo apresentar ao Pai. Que aqui entre nós, o Senhor haja graça e corações disponibilizados em atender aquilo que o Senhor nos disse nessa noite. No nome santo de Jesus, oro a Ti, Senhor. Cuida desse rebanho. Cuida dos meus irmãos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.